Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa live sobre o ano astrológico de Júpiter. Só vou verificar se está tudo certo. Olá, você está me ouvindo legal aí? Tá tudo bem meu áudio? Tá bom? Estou usando o microfone. Olá pessoal, tudo bem? Tudo ok? Legal. Bem-vindos, bem-vindas. Maravilha, então vou começar aqui. Faz um tempinho aí que a gente não gravava uma live, mas hoje vai ser um tema especial, né? Como todos os temas aí que a gente conversa, e hoje vai ser um tema muito pertinente ao momento agora, né? Que a gente está vivenciando. Eu tô gravando essa live no dia 18, basicamente. Daqui a 2 dias nós vamos ter a entrada, né, de um novo ano astrológico, que vai ser o ano astrológico de Júpiter, né? E eu vou comentar sobre isso, o que isso vai refletir na sua vida, o que você precisa prestar atenção nesse novo ano astrológico. Fora isso, vou também comentar um pouco sobre astrologia, sobre cada signo, o que isso vai interferir também em relação à energia. Em relação à mentalidade, né, o que tipo de pensamento que você tem que reiterar, focar dentro da sua vida nesse momento. Fora isso, que situações, carreira profissional, dinheiro, prosperidade, abundância financeira, quais critérios, né, que você tem que prestar atenção. E, basicamente, no final a gente pode até abrir para algumas perguntas que o pessoal possa ter alguma dúvida. Bacana? Então, vamos lá começar. Se você não sabe, mas todo ano, né, basicamente, tem o ano astrológico. Basicamente, a gente vive na matrix mental, a gente acredita que 1º de janeiro é o início do ano, mas não é o início do ano. Vou fazer até uma provocação para você entender isso de uma forma bem simples, bem didática. Já parou para pensar que todo ano, por exemplo, você passa, né, você vive, você nasce, você tem que aceitar, por exemplo, a semana, né? Então, os dias da semana, os dias do mês, a forma que foi caracterizado. Já parou para pensar que o mês de setembro, né, começa com 7, mas é o mês 9, né? O mês outubro, né, se a gente pega a raiz latina outubro, octo, né, vem de 8, mas é o mês 10. Se a gente pensa no mês novembro próximo, né, então outubro, novembro vem de 9, mas não é o mês 9, é o mês 11. E se a gente pensa no mês de dezembro, a gente considera como mês 12, mas se a gente pegar a palavra dezembro, né, 10, vem de 10. Então, até o nosso calendário, ele está errôneo se a gente pensar em relação à verdadeira contagem dos dias, de forma que as antigas civilizações faziam esse entendimento em relação à energia, à eletromagnética, em relação à quântica, de uma maneira completamente diferente. Não é à toa que, por exemplo, a gente vive nesse calendário, né, de janeiro a janeiro, de segunda a sexta, final de semana, e tem civilizações, por exemplo, os judeus, eles descansam no sábado, né, o sabá. Tem, por exemplo, culturas, religiões, doutrinas que utilizam os dias da semana de uma outra maneira. E nós vivenciamos o ano astrológico de uma maneira que, na verdade, ninguém vivencia, né? E é interessante, quanto mais você estuda, por exemplo, os outros anos, né? Existe o ano novo judeu, o ano novo chinês, existe o ano novo, por exemplo, de outras culturas, né, que a gente vê. Até a gente pensa lá em 2012, né, que teve o ano novo maia, você lembra disso? Que falaram que o mundo ia acabar, né? Então, basicamente, existe isso também. Mas, quando a gente pensa sobre o ano astrológico, o ano ele começa de verdade, né, o ano astrológico em relação à energia, começa em março, tá? Todo ano vai começar no ano de março. Então, assim, janeiro não muda nada em relação à energia, mas quando entra Áries, né, então o Sol entra em Áries, a gente tem o começo do que nós chamamos de ano astrológico. E as antigas civilizações sabiam disso muito bem, tanto que, como eu falei para você, né, o calendário era caracterizado dessa maneira. Então, quando a gente tem, né, de ali 18, 20, 21, né, dependendo do ano, mas basicamente esse ano que eu tô gravando essa live, esse podcast, esse vídeo, a gente vai começar no dia 20 de março de 2025. E todo ano a gente vai ter isso. Inclusive, essas energias que eu vou falar hoje vão também ser caracterizadas cada vez que for ano astrológico de Júpiter. Então,
esse ano vai cair dia 20. Então, dia 20 é o ano novo. Então, se você quer celebrar o ano novo de verdade, começa dia 20. E se a gente pensar em relação aos signos, né, em relação aos planetas, cada ano tem um planeta diferente em relação à regência. A gente está saindo da regência de Saturno, né, desse ano de 2023, né, 24, e agora a gente vai para 2025, 2026, né, até março de 2026, sobre a regência de Júpiter. Lembrando que a gente está há 52 anos sobre a regência de Saturno, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre essa transição, basicamente entre Saturno e Júpiter, que a gente está saindo, né? Então, é como se fosse passar o bastão, né, em relação a uma corrida. Saturno vai passar o bastão para Júpiter e, consequentemente, a energia também vai mudar. O que Saturno é caracterizado quando a gente pensa de mitologia? Saturno é um nome romano, né? Mas quando a gente pega a mitologia grega, Saturno é Cronos. Cronos é o quê? Um titã, né? E quando a gente pega Júpiter, Júpiter é o nome romano também, mas quando a gente pega a mitologia grega, Júpiter é Zeus. Então, o que Cronos tem a ver com Júpiter? Aliás, com Zeus, né? Desculpa. Tem tudo a ver. Cronos é o pai de Zeus, né? E o que acontece na mitologia grega? Cronos tenta matar Zeus, né? No que nós conhecemos como a Batalha dos Deuses, ou mesmo a Guerra dos Titãs, onde os titãs tentam subir o Monte Olimpo e basicamente acabar com todos os deuses, né? Como a gente conhece hoje, Poseidon, Afrodite, Perséfone, a gente vai ter Hera, né? Entre outros deuses. Hércules, né? Também que é um semideus. E o que acontece nessa guerra entre os deuses? Basicamente, os titãs perdem, né? Então, essa simbologia muito forte acontece nessa virada de ano, agora dia 20. Né? Então, a gente está destronando um titã, dando espaço para Zeus. E se você pensar em relação a Júpiter, né, ele é o maior planeta do Sistema Solar. E por ser o maior planeta do Sistema Solar, a gente tem uma força muito grande em relação a isso. Vou até comentar sobre isso e vocês vão entender um pouco melhor. Né? Então, o que significa Júpiter, por exemplo, sendo o regente desse ano astrológico de 2025 até 2026, né, como eu falei, começa 20 de março de 2025 e vai até 20 de março de 2026. Júpiter é o planeta da expansão. Ele é um planeta da sorte, abundância e conhecimento. Então, basicamente, quando a gente fala sobre isso, são energias de o quê? De cada vez você ampliar os seus horizontes, independente da área. Pode ser a área profissional, a área pessoal, financeira. Tem a ver, por exemplo, com o seu próprio conhecimento, tem a ver com aquilo que você está fazendo nesse exato momento, viagens, conhecer novas pessoas, talvez você queira um novo relacionamento amoroso, alguma coisa nesse sentido. Então Júpiter, ele ressalta esse aspecto. Então ele amplia tudo que ele toca. Então o ano astrológico de Júpiter, ele vai ser um ano de grandes oportunidades, crescimento e também recomeços importantes. E como eu sempre falo, né, para quem já nos conhece, alunos da Mangabeira Academy, se é mentorado ou mentorada nosso, ou está em algum curso nosso, basicamente tudo é um acúmulo. A gente sai do ano de Saturno e vai para o ano de Júpiter. Então, se você não fez o dever de casa, que era para ter sido feito no ano de Saturno, saiba que isso vai ser acumulado. Não tem como você, por exemplo, pular etapas. Se você não está fazendo o dever de casa, né, 2020, 2019, sabe? Isso vai ser como um efeito dominó. A tendência é o quê? Que essa expansão, se você está atraindo, por exemplo, energias negativas, aumento de energias negativas. Né? Inveja, se você tem inveja hoje, vai aumentar a inveja e, consequentemente, as suas posses vão diminuir. Tudo é proporcional, como eu sempre falo, tudo é matemático, tudo é geométrico. E se tudo é geométrico, também você tem que prestar muita atenção de como que essa energia ela vai ser reverberada. Então, o cuidado importante com Júpiter é o quê? O Júpiter expande as coisas boas, como eu sempre falo, mas também ele pode ampliar desafios se você não estiver alinhado com a energia correta. Então preste muita atenção, por exemplo, que tipo de energia, que tipo de pessoas que você tem colocado no seu círculo de amizades, na sua família principalmente. O pessoal tem muita dificuldade às vezes de se desfazer, né, de entes queridos, assim, de se afastar, vamos dizer assim, e isso não é legal. Né? Porque essas pessoas, elas podem sugar a sua energia. Você sabe de quem eu tô falando? Às vezes até mesmo no trabalho. E isso afeta muito esse tipo de energia. Então, quais serão, né, os temas principais do ano astrológico de Júpiter? O primeiro deles eu já comentei,
expansão e crescimento. Então, o ano astrológico de Júpiter, ele é ótimo para você investir em projetos, investir em negócios, investir na sua educação. Então, comprar livros, cursos, seminários, palestras, viagens até para participar de treinamentos, pós-graduação, fazer faculdade, qualquer coisa que possa proporcionar para você um novo nível de vida. Tá bom? Então, se você pensar em relação a isso, o ano astrológico de Júpiter, ele tende a fortalecer pessoas que querem expandir ou crescer em relação a projetos, negócios e educação, tá bom? Outro aspecto também que vai ser bem importante aí no ano de Júpiter, viagens, intercâmbios, né? Porque basicamente quando a gente se expande, a gente quer conhecer gente nova, a gente quer na verdade poder ter novas experiências, e isso na verdade é proporcional, né? Porque é natural você buscar, por exemplo, outros horizontes por causa disso. Então o ano astrológico de Júpiter, ele é o ano perfeito, por exemplo, para você explorar novos horizontes, tanto fisicamente quanto mentalmente. Como eu sempre falo, eu não sei se você medita ou pratica. Eu já pratico vários anos. Eu acho que eu diria mais profissionalmente falando, assim, a partir ali de 2011, mais ou menos. E eu posso dizer, por exemplo, quando você pratica meditação, você cada vez mais consegue se conhecer, mas mais do que isso, você consegue se controlar mais, né? Ter mais inteligência emocional, você consegue entender o que é seu, o que não é seu, né? Então, isso afeta diretamente essa parte das viagens, intercâmbios, porque conhecendo novas pessoas, e para quem já viajou, né, para outros países, sabe do que eu tô falando, é muito bacana você conhecer uma nova cultura, você conhecer, por exemplo, novas pessoas, porque além de você falar, por exemplo, um novo idioma, pensar de uma maneira diferente, eu até falo assim, eu adoro estudar outras línguas, agora eu tô estudando italiano, né, mas já estudei mandarim, já estudei japonês, francês, alemão, espanhol, inglês. Por que é tão importante você aprender línguas? Não é só para você conversar com outra pessoa, né, mas você consegue usar novas áreas do seu córtex cerebral. E utilizando novas partes do seu córtex cerebral, você consegue também ter novos tipos de pensamento. E é muito bacana quando você viaja, porque você fortalece isso, porque meio que você é obrigado a falar com outra língua e pensar diferente, tá bom? Outro aspecto, tema importante aí no ano astrológico de Júpiter, é a fé, espiritualidade. Como a gente sempre trabalha aqui na Alquimia da Mente, espiritualidade não tem a ver com religião, né? Quando a gente pega o radical, a etimologia da palavra espiritualidade, a gente vai lá no latim e a palavra espiritualidade vem de spiritus, né? Que basicamente tem a ver com espírito, que a gente conhece hoje a palavra, mas não tem nada de sobrenatural, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com a palavra inspirare, que veio do latim também, né? Então, spiritus vem de inspirare, inspirare vem de respirar. E quando a gente vai na origem da palavra inspirare do latim, do romano, né, dos romanos, a gente vê que os romanos não tinham essa palavra, eles pegaram de outra língua, de outra cultura. E a gente vai no indo-europeu, basicamente onde é a região hoje que a gente conhece da Índia, então dos Vedas ali, né, dos textos védicos, e tinha a palavra Atman. E a palavra Atman significa, né, sopro de vida. Então, que tem a ver até com a origem do hinduísmo, né? A origem do universo era o som, né? Então, Om, né? Então, é muito disso. Então, espiritualidade é isso. Não tem nada a ver com religião. É você o quê? Respirar. Só isso. Então, o ano de Júpiter vai fortalecer muito isso. E a fé, a espiritualidade. Então, momentos, por exemplo, de buscar significado, se conectar com a sabedoria interior. Qual que é a sua sabedoria interior? Eu sempre falo, tem 3 diferenças principais, conceitos primordiais que você tem que trabalhar dentro da sua vida. Primeiro deles, informação. Segundo, conhecimento. E o terceiro, sabedoria. Vou repetir. O primeiro é informação. O segundo é conhecimento. E o terceiro é sabedoria. Tem uma diferença gritante entre os 3. E eu posso dizer que a maior parte das pessoas foca em informação, né? E além disso, não procuram ver novas fontes, procuram sempre a mesma fonte de informação. Como eu sempre falo, faça suas buscas, né? Falo sempre para os alunos, ou mesmo, né, quem faz mentoria com a gente, sempre procure a fonte que você quer chegar, mas procura sempre mais de uma. Então, a informação é basicamente algo que vai te informar sobre alguma coisa.
Conhecimento, que é a segunda parte, tem a ver com livros, cursos, seminários, palestras. Então, conhecimento que você adquire, né? Tem até vários livros aqui atrás de mim. Eu amo ler, eu adoro estudar, porque cada vez que você estuda, cada vez que você lê um livro novo, mais, por exemplo, especialista, ou mesmo mais humilde você se torna, né? Menos você sabe. E o terceiro tem a ver com sabedoria. Tem até uma frase do Lao Tse que ele falava: se você quer adquirir conhecimento, compre livros. Se você quer adquirir sabedoria, desfaça dos seus livros. E sabedoria é isso, né? E é bem interessante esse conceito que tem a ver com ocultismo, esoterismo, né? Que é a nossa linha aqui na Alquimia da Mente, até como representante de diversas ordens iniciáticas, né? A gente faz parte de diversas, por exemplo, escolas de mistério no mundo inteiro, basicamente, globalmente, em várias línguas. A gente sempre fala assim: quando você busca isso, a sabedoria, você entra em contato com o seu eu superior, vamos dizer assim, que a gente chama de mentor, que é basicamente você em outra realidade, outra dimensão. E quando isso acontece, você começa a entender que, peraí, existe algo além daquilo que eu consigo entender. E aí, logicamente, que você vai para o próximo nível. Então, o ano astrológico de Júpiter, ele vai ajudar muitas pessoas que estão buscando fé e espiritualidade. Bacana? Outro tema principal que a gente vai também ver, né, a partir de 20 de março agora, como tema principal do ano de Júpiter, é otimismo e também os exageros. Eu já comentei no começo da live aqui, do podcast, do vídeo, sobre o exagero. Por que o exagero? Júpiter, né, então representando Zeus no panteão grego, ele é o maior deus, né, no Monte Olimpo, né, acima de Zeus. Inclusive Deus, a palavra Deus, né, veio de Zeus no latim, para você ter uma ideia. Então não existe nada além de Zeus, né? Então é basicamente o maior planeta, o maior deus. Se é o maior deus, pode ter exageros. Então nesse caso, quando a gente pensa nessa perspectiva, atenção para não prometer mais do que pode cumprir, ou também gastar mais do que o esperado. Inclusive a gente vai ter uma força muito forte nesse ano astrológico de Júpiter, também com Vênus. Então a gente poderia dizer que também 2025 para 2026, né? Então começando março de 2025 para março de 2026, o ano astrológico de Júpiter e Vênus. E Vênus não é o foco, né, até de hoje, mas só para comentar as energias que Vênus vai proporcionar: relacionamentos e dinheiro, né? Prosperidade, vamos dizer, financeira. Então presta muita atenção nisso, porque pode ser também você gastar muito dinheiro à toa, né? Então, supérfluo, ou mesmo em coisas que na verdade não vão poder te ajudar a ganhar mais dinheiro. Você pode até ter dinheiro hoje, mas você vai perder tudo. Esse é o critério, tá bom? Quando a gente pensa também, outra parte, né? O Júpiter é energia coletiva. A gente pensa no planeta, por exemplo, no país que você está, na região que você está, estado, região, condado, onde você esteja, cidade, porque basicamente nós temos clientes aí em mais de 95 países. Imagina que você pode esperar um ano de crescimento econômico muito forte em alguns setores. Então, novas oportunidades de trabalho e, além disso, grande interesse por espiritualidade e autoconhecimento. Porque as pessoas, quando tem um ano de Júpiter, elas querem se expandir, elas querem crescer em todos os sentidos. E o crescimento interior vai ser um tema em pauta muito importante. Várias pessoas que, na verdade, ou estavam num caminho, vão começar a entender: nossa, é verdade, tem esse caminho que eu não tinha visto. Ou mesmo que ainda não ouviram um chamado, vão começar a ouvir esse chamado. Então vai ser bem interessante nesse aspecto. Fora isso, muito cuidado, né? Mas também pode ter fanatismo, exageros e também escândalos, né? Então Júpiter, como ele aumenta tudo, você tem que ter muito cuidado com falsas promessas e também ilusões coletivas. Como eu sempre falo, preste muita atenção em algo que destoa da sua energia. Não existe receita de bolo aqui, mas também uma dica de ouro que vai sempre valer para sua vida como um todo. Tem até um livro aqui na minha estante que eu vejo que pode ser bem interessante para eu indicar para você, que é o Homem Mais Rico da Babilônia, do George Clason. Eu já li várias vezes, acho que 5 vezes, e fora isso eu releio algumas partes que são as 5 leis de ouro, porque elas ressaltam muito essa coisa de você ter noção daquilo que é importante para você. O que eu quero dizer? Ao invés de você delegar a responsabilidade da sua vida para um governo,
para o sistema econômico, para sua mãe, para seu pai, sua família, sua esposa, marido, namorado, namorada, com quem você estiver agora, partido político, né? Aquela coisa, né? Você sempre delega para alguém, você começa a prestar atenção em você. Então, o que para mim é prioridade? Aí você começa a ver também, peraí, essa pessoa tá falando uma coisa que não tem a ver com aquilo que eu acredito. Então, naturalmente, você vai se afastar. Naturalmente, a sua vibe, vamos dizer assim, a sua energia, a sua vibração, ela vai destoar. Então, naturalmente, você vai afastar-se. Então, preste muita atenção naquilo que chama a sua atenção, principalmente em termos de energia. Não tente negar isso, porque se você nega a si mesmo, muito sofrimento pode vir. E com Júpiter também, no ar, vamos dizer assim, em termos de energia. Se você tem uma ideia, até a astrologia, se você não sabia, os médicos estudavam astrologia no século XVIII. Então eles consultavam, né, então, seus pacientes usando a astrologia também. Hoje parece meio fora da curva, né, falar que um médico sabia isso. Mas será que o médico hoje ele é mais materialista ou ele é mais espiritualizado? Né? E hoje a gente tem mais acesso à internet, a conhecimentos que as pessoas, por exemplo, eu estava lendo um livro do Robert Greene que chama Maestria. Ele falava que na época do Leonardo da Vinci, por exemplo, ali em 1400 e pouco, né, basicamente, quase 1500, um livro no Renascimento, né, no que nós chamamos hoje como Itália, mas não existia a Itália, existiam as cidades, estado, né, Florença, provavelmente você conhece, Florença, Roma, Gênova, Veneza, Milão. Basicamente, para você comprar um livro naquela época, se a gente convertesse hoje para dólar, por exemplo, seria uns $2.000, $5.000, às vezes $10.000. Né? E qual que era o modelo de riqueza das famílias na época? Era a quantidade de livros que você tinha na sua estante. Olha que interessante ou mesmo triste. Hoje, o acesso ao conhecimento é gigantesco. Você pode baixar, fazer um download de um livro agora, se você quiser. Né? E hoje, os livros, o conhecimento está cada vez mais acessível. Não tem como dizer que, na verdade, você não pode comprar um livro. Porque, às vezes, você tem disponível na internet. Você pode até comprar depois. E a gente, hoje, lê menos do que aquela época. Então, será que nós estamos evoluindo ou involuindo? Que seria o oposto. É como se a gente falasse da polaridade, o positivo e o negativo. Né? Presta muita atenção que isso pode afetar muito você. Porque o ano de Júpiter ele é matemático, como sempre geométrico também. Se você está indo numa vertente positiva da sua vida, você vai ser também tragado para você fazer o oposto. Porque você tem que ver que as outras pessoas não estão fazendo o dever de casa. Né? E aí você está pensando que está indo positivo, pode ser que uma pessoa que te afaste do positivo e você vai para o negativo. E como vai se expandir, pode ser que você não volte no caminho que você estava. Então presta muita atenção. Agora eu quero falar sobre como cada signo será afetado nesse ano astrológico de Júpiter. Eu vou comentar sobre os elementos, né? Então, quando a gente fala de elementos, alguns signos vão ser afetados, mas como eu sempre falo, se você pensa em relação à astrologia real, a astrologia científica das antigas civilizações, não existe apenas um signo, né? Guarda isso muito. A gente até faz aqui dentro da Academy, né? Nós temos pessoas que fazem o mapa astral dos nossos clientes, alunos, alunas, como também a revolução solar. Qual que é a diferença de mapa astral para revolução solar? Mapa astral é um mapa, se a gente pegasse uma foto, tirasse uma foto de como estava o céu no dia que você nasceu. Né? Então, se a gente pegasse o mapa, por exemplo, da cidade que você nasceu, na hora que você nasceu, nos segundos, minutos, e o seu nome inteiro, né? A gente fizesse uma análise, é desse jeito que estava o céu. A revolução solar é basicamente todo ano, todo aniversário, a gente faz um novo mapa. Não é o astral, porque não é no seu nascimento, mas reflete como o seu ano vai ser daqui pra frente. Mas se você tiver até interesse sobre isso, pode entrar em contato, mandar direct, inbox, não sei onde você está vendo essa live, vídeo, podcast, mas você pode entrar em contato que a gente proporciona esse tipo de serviço também, né? Se você quiser adentrar mais nesse aspecto. Então, quando você vê sobre isso, você não só tem um signo. Todos nós temos os 12 signos. No passado, nas antigas civilizações, não existia signo, eles chamavam de arquétipos. O que são os arquétipos? Inclusive, Platão vai criar esse conceito que até o Jung, mais para frente na psicologia, também vai falar dos arquétipos. Mas quando você pensa em arquétipos, por exemplo, o amor, fé, alegria, você tem uma consciência, você sabe como que é. Isso é um arquétipo.
Então nós todos temos os 12 signos. Você não é só pisciana, ou você é ariano, por exemplo, taurino, ou mesmo geminiana. Não, não. Todos nós temos 12 signos. Por isso que é tão importante você ver onde está o seu sol, onde está a sua lua, onde estava o seu ascendente, onde estava cada planeta, os pontos kármicos, roda da fortuna e tudo isso, né? Então até Lilith, enfim, tem muitas coisas que a gente poderia falar. Mas, voltando aqui, eu vou falar só dos elementos, tá bom? Lembrando que você vai ter os 4, dependendo do seu mapa, e logicamente você vai ter os 4, tá bom? Mas você pode ter mais ou um pouco menos, dependendo da quantidade do Sol, da Lua, como a gente sempre fala, porque cada um tem uma personalidade por causa disso, tá bom? Para os signos de fogo, então, Áries, Leão, Sagitário, o ano de Júpiter vai ser um ano de crescimento pessoal e profissional, né? Então, grandes oportunidades vão acontecer para você conquistar os seus sonhos e novos desafios. Se a gente pensa no elemental do fogo, né? O fogo, na verdade, é o quê? É a brasa, e até nas antigas civilizações, até no Egito, que não chamava Egito naquela época, chamava Kemet, eles estavam com um nome de Kalb, né? E Kalb significa o fogo também, tem uma simbologia, que é algo que não acaba. E é bem interessante, porque eles não tinham ultrassom, né? Eles não tinham ressonância magnética, o pessoal acha que isso é muito avançado. Mas eles sabiam que o coração, por exemplo, ele emite mais ondas eletromagnéticas que o nosso córtex cerebral, e ele é o primeiro órgão a ser formado. Não sei se você sabia, mas na concepção, né, na construção, na fecundação, né, no feto, qual é o primeiro órgão a ser formado? O coração. Então é muito fascinante, muito bonito, né, quando se sabe, descobre, né, sobre isso. Então o coração é o primeiro a ser formado. Então o fogo representa muito coração. Então para os signos de fogo vai ser muito isso. Crescimento profissional, oportunidades, dinheiro, né? Então vai ser muito nessa pegada. Vai trabalhar muito? Sim, né? Como eu sempre falo, milionário e bilionário trabalha mais que muitas pessoas, né? E o pensamento, quando você tem nessa mentalidade rica, cada vez mais te fortalece também a ter novas ideias. E também você contratar pessoas, expandir os negócios e assim por diante. Ou mesmo você sair do seu emprego e começar algo diferente, tá bom? Para os signos de... lembrando, aqui não é horóscopo, tá? O pessoal às vezes confunde muito. Aqui são os signos, e aí como eu falei, todos têm esses signos e os elementos. É só você ver a quantidade. Você pode ter 20% de fogo, 40% de água, tá? É por isso que eu falei, faça o mapa e faça a revolução solar. Signos de água: Câncer, Escorpião, Peixes. A intuição estará em alta, né? Então, mas cuidado também com promessas ilusórias e também expectativas irreais. E o que acontece muito com o símbolo de água é o que? A água, ela é mutável, pode ser, aliás, depende do signo, né? Pode ser fixa, mas o que eu quero dizer, a água é como se fosse o Confúcio, né? A frase, a única constante no universo é a mudança. Então a água proporciona essa mudança, mas só mudança, você não fixa nada. Aí no caso você precisa até do elemento, como alquimista, né? Você precisa de um elemento da terra, para aterrar. E tem muita gente que só viaja nas ideias, só fica nas ideias, né? Talvez você é muito assim. Você tem muitas ideias, mas não executa as ideias. Ou você conhece alguém, nossa, essa pessoa é super inteligente, né? Mas não ganha dinheiro, né? Então assim, ou mesmo ela trabalha, mas basicamente ela não ganha nada, não tem patrimônio, né? Alguma coisa está fora da curva. Então por isso que é tão importante você prestar atenção nesses aspectos, prestar atenção que, por exemplo, isso é uma fortaleza. Então intuição pode ajudar, inclusive a intuição é algo cientificamente provado, porque o coração, por exemplo, é o que vai sentir, né? Mas a ciência de hoje, né, de 300 anos, acredita que isso não é verdade, mas quando a gente pensa em relação ao átomo, né, que é a parte vazia do átomo, que é a maior parte, é basicamente isso, a consciência. Existe algo que a ciência de hoje não explica, mas a gente sabe que as antigas civilizações já sabiam que explicava, né? Então o coração também é um elemento de tomada de decisão. Tanto é que um pensamento aqui no cérebro e um pensamento aqui no coração é diferente. Aonde pinta a dúvida, aonde pinta o medo, a mente subconsciente? Aqui, né, o cerebelo. Mas quando a gente pensa aqui no coração, pinta dúvida, pinta medo? Não, né? Por isso, acredita na sua intuição, mas também
Cuidado com pessoas que às vezes prometem, milagre, promessas milagrosas que não vai dar muito certo. Signos de terra, Touro, Virgem, Capricórnio, né? Lembrando que, veja onde você tem terra, é 10%, 5%, 20%, tá bom? Todos têm alguma percentagem aí. Para os signos de terra, o ano de Júpiter vai simbolizar a oportunidade de crescimento financeiro e estabilidade. Mas também, muito cuidado com o excesso de trabalho, né? Eu falei, vai trabalhar mais? Vai. Mas lembrando, o trabalho também tem que ser algo prazeroso, algo que também fornece você ter momentos que você possa usufruir desse dinheiro, né? Logicamente que vão ter períodos que você vai trabalhar mais. Sim, eu sempre falo, né? O pessoal às vezes tem... Eu trabalhei com RH também, né, em multinacionais. O pessoal tem meio que uma ilusão que a vida vai ser sempre equilibrada, work-life balance, né, era um conceito muito grande ali nos anos 2000, 90, que tudo vai ser balanceado, a vida pessoal, a vida profissional. Nunca foi, nunca é e nunca será assim, né, porque as pessoas elas misturam. Hoje mais com esse aparelhinho, né, o celular, tem gente que não consegue desligar, né, então do trabalho. O grande lance disso tudo é o quê? Vai ter crescimento, sim, financeiro, estabilidade. Mas também saiba usufruir disso. Saiba aproveitar, né? Então, isso é bem interessante. Serve até pra mim, né? Eu adoro trabalhar, eu adoro estudar. Como eu sempre falo, pra quem me conhece pessoalmente sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, ter momentos, né? E eu vejo que quanto mais você evolui, mais também você começa a ver como que você pode usufruir dos momentos. Porque, às vezes, no passado você não tinha... condições, às vezes, para entender isso. Você não tinha, às vezes, maturidade, talvez o conceito, né? Maturidade para entender, emocional para entender isso. Mas quando você começa a entender, você começa a ver, faz sentido, tá bom? Para os signos de ar, novamente, veja a percentagem no seu mapa de signos de ar. Gêmeos, Libra e Aquário, nesse caso. Vai ser um ano de Júpiter de comunicação, ideias em alta. Então, o signo de ar, para você ter uma ideia, o arquétipo significa o mental, tá bom? Se é o mental, tem a ver com comunicação, ideias, né? A mentalidade, a sua própria mentalidade. Então, o ano de Júpiter para o signo de ar é excelente para cursos, para você escrever, né, nesse caso. Então, colocar para fora, né, o que você tem e também conexões globais. E faz muito sentido, né? Com um aparelhinho que você tem agora, você consegue acessar tudo. Eu sempre falo assim, você pode ouvir um funk ou ouvir música clássica de Beethoven ou mesmo de Mozart. Eu amo Mozart, eu amo Bach, por exemplo, que é o barroco, né? Eu amo música clássica desde criança. Então, assim, para algumas pessoas faz sentido, para outras não. Mas não tem como negar, por exemplo, no YouTube, no Spotify ou qualquer tipo de programa, Deezer, você tem acesso aos extremos. É desde uma música que vai te fortalecer, uma meditação, mantra de frequências vibracionais, como também gêneros musicais que deixam você muito para baixo, não é verdade? Então, assim, quem que faz esse filtro? Quem que escolhe dar o play? É você. Então, presta muita atenção no nível, no conteúdo que você tem consumido, né? Então, vai ser um ano muito proporcional sobre isso. Então, cursos, vá atrás de cursos, como sempre falo, treinamentos que vão poder potencializar sua carreira profissional, você pessoalmente. Aqui está envolvido, né? Vamos falar... didaticamente a gente consegue compreender que também comprar livros, leia, né, consuma livros e audiolivros, né, se você gosta de ouvir, na academia, passeando, com que você esteja, mas crie uma rotina produtiva para você conseguir repetir isso, não apenas ler num dia da semana, mas você conseguir também ter algo produtivo. Aqui não tá implícito, tá implícito, né, então você cria algo que faz sentido para você, tá legal? E eu vou falar agora nessa outra parte o que devemos tomar cuidado em 2025. Basicamente, como eu falei para você, o ano de Júpiter é muito positivo. A gente sai do ano de Saturno, que é o rigor, disciplina. Se você está fazendo dever de casa, então prestando atenção, plantando muito, você vai colher muito em Júpiter. Como eu sempre falo, tudo é matemático, tudo é geométrico. Se você não plantou nada em Saturno, cuidado. Porque se você não está plantando, você não vai colher. E como tudo no universo, na existência, do jeito que você quer chamar Deus, Buda, Krishna lá, grande arquiteto do mundo, Oxalá, Javé, né? A forma que você quer chamar. Nesse caso, tudo é matemático. Existe a lei natural, né? Então não existe como uma semente não virar árvore. A árvore foi uma semente. Então você precisa plantar para colher. Se você vai para Júpiter sem plantar,
alguma coisa vai acontecer. E não vai ser a seu favor. Por isso que eu tô te falando. É como se fosse, olha, presta atenção. Tá bom? Primeiro aspecto que você tem que tomar cuidado no ano astrológico de Júpiter, que vai de 20 de março de 2025 a 20 de março de 2026, nessa gravação desse podcast, vídeo live, né? Mas ao mesmo tempo é atemporal. A próxima vez que também eu tiver um ano astrológico, vai acontecer a mesma coisa. Primeiro, excesso de otimismo. Cuidado com excesso de otimismo. Nem tudo que reluz é ouro, né? Não se jogue em qualquer oportunidade sem avaliar bem. Eu até comentei do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, porque eu creio que duas das lições, tem 5 lições de ouro. Por isso que eu falo, leia o livro que vai valer a pena. Tem 2 leis de ouro que ele comenta no livro que tem a ver com isso. Então, avalie bem as oportunidades e também veja quem tem mais conhecimento sobre aquela área que você, se aquela pessoa que é especialista de verdade, estudou a vida inteira, né, tem capacidade, competência técnica, indicaria você fazer isso também, tá bom? Porque que acontece? Quando as pessoas veem as outras otimistas, né, até investimento, é muito assim, né, eu leio bastante, tem até um livro aqui do Benjamin Graham, tem do Warren Buffett, né, tem até aqui do Howard Marks, Morgan Housel. Todos em investimento, eles sempre falam a mesma coisa. Muito cuidado com o pensamento de manada nos investimentos. Assim, não que seja ruim, mas todo mundo está investindo em criptomoeda, agora eu vou investir. Mas você sabe sobre criptomoeda? Né? Todo mundo está investindo em tesouro direto. Você sabe sobre tesouro direto? Todo mundo está investindo em CDB, CDI, ações, opções, commodities. Você sabe investir nisso? Então, antes de você fazer, só porque está todo mundo fazendo, estuda. Né? Coloca a bunda na cadeira, estuda, veja vídeos, estude, né? Procure cursos. E aí, se você tiver capacidade, competência técnica e conhecer pessoas, veja se elas indicariam isso. Então, cuidado com excesso de otimismo nesse ano astrológico de Júpiter. Porque o que pode acontecer? Você ir com a manada, tomar decisões porque está todo mundo tomando, porque é assim que tem que ser. Deixa a vida me levar, e quem vai quebrar a cara? Vai ser você. E ninguém vai pagar o prejuízo seu, você vai ter que pagar o seu próprio prejuízo. Tá? Outro aspecto que você deve tomar cuidado nesse ano astrológico de Júpiter: crise de autoridade e justiça, né? Então, como o Júpiter, né, no panteão grego, Zeus, ele é a lei, né? Júpiter é o nome romano de Zeus, né? Então pode surgir nessa época, né, então de 20 de março de 2025 a 2026, 20 de março de 2026, muitas discussões políticas, polêmicas sobre poder, ética. Eu indico muito sempre filosofia, né? Comece a estudar mais sobre filosofia, leia o Caibalion, Platão, Sócrates, né? Nossa linha aqui na Alquimia da Mente é socrática. A nossa academia, né, a gente criou por causa de Platão. A primeira academia no mundo ocidental que a gente conhece, datado, logicamente que tem nas antigas civilizações, mas vamos dizer, faz de conta que você não conhece sobre isso, mas é a academia com K, né? Platão criou a academia partindo de Pitágoras, que também, né, na ilha de Patmos também tinha criado uma escola que hoje você provavelmente não conhece, mas Pitágoras era mais famoso que Jesus Cristo na época, pra você ter uma noção, né? E aí, no caso, quando Platão cria a academia, é para você compartilhar qualquer tipo de ideia. E o intuito até meu, né, de criar a Academia da Alquimia da Mente, que é o nosso maior curso, onde tem nossos membros, né, do mundo inteiro, a gente teve o intuito o quê? De proporcionar falar sobre qualquer tipo de assunto em qualquer era, né? Porque é isso que é importante. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque aí, no caso, a gente discute ética, moral, né? Não existe como algo ser imoral e moral ao mesmo tempo. Não. Né? A lei natural, ele prevalece. Ela foi, e será. Se algo é imoral, não vai ser moral hoje. Né? O que é ético, sempre vai ser ético. Né? Como o sol sempre nasce no leste. E o sol se põe no oeste. Né? Então não é que vai ser meia verdade ou verdade, né? O pessoal falso positivo ou falso negativo. Não. O que é positivo, o que é negativo é negativo e acabou. Não existe discussão sobre isso. Então cuidado com esses tipos de discussões que possam ter em relação a isso que eu falei. Porque o que pode acontecer? Você ir com a manada de novo, tomar decisões que não são suas só porque tá todo mundo tomando e novamente você quebrar a cara porque, nossa, eu acreditava que fosse verdade.
né? Mas quem tomou as decisões, né? Aí quem é vitimista sempre fala, não, mas a culpa é do fulano, do cicrano, do partido político, econômico, enfim. Sempre vai dar um nome aos bois. Mas o nome aos bois é só você se olhar no espelho e admitir que na verdade foi você que escolheu, tá bom? Outro aspecto que você deve tomar cuidado no ano de Júpiter: fanatismo e ilusões. Então, é um ano, por exemplo, eu até coloquei aqui de fake news, né? Mas basicamente, muito cuidado com a origem. Por isso que eu falei aqui, né, no vídeo, na live, no podcast. Cuidado com o que é informação, né? Porque tem informação, conhecimento e sabedoria. Qualquer tipo de informação, promessa milagrosa, receita de bolo, fique atento. Já é, só para reiterar, por que eu quero dizer isso? Vai ser mais forte ainda porque é um ano de expansão, entendeu? Então a galera pode usar aí vídeos, montagem, hoje tem inteligência artificial e criar o que quiser, né? E aqui, como eu sempre falo, né, a gente não fortalece, por exemplo, a gente não fortalece a matrix mental, né? A gente fortalece a matrix da cocriação, da manifestação, né? É algo atemporal. Não existe um partido melhor. Eu sempre falo dos sistemas de crenças. Cuidado com os partidos políticos, cuidado com os sistemas econômicos, cuidado com a sua família, cuidado com a sociedade, cuidado com qualquer coisa, religiões, cultos ou doutrinas. Você não é aquilo. Você aprendeu que aquilo é importante. Mas e você? O que você pensa sobre a vida? E aí entra a filosofia. Quem sou eu? Para onde eu vou? De onde eu vim? Né? E aí, no caso, você começa a entender mais. Mas aí é o quê? São escolhas, padrão de consciência, né? Frequência vibracional, outras coisas que a gente poderia falar, mas não é o foco desse vídeo hoje. Outra coisa, você deve tomar cuidado, que aliás, eu coloquei por último aqui, mas é um dos mais importantes, que é o quê? Gastos excessivos. Cuidado com os impulsos financeiros, porque Júpiter ele vai incentivar compras sem planejamento, né? Então o que vai acontecer com muitas pessoas, até mesmo a gente vê hoje sites de apostas, bets, muitas pessoas vão aí gastar dinheiro que não tem para agradar pessoas que não gostam e fazendo coisas que na verdade elas não gostam, né? Não querem, muitas vezes. Então, assim, os gastos excessivos podem aumentar. Mas se você tiver planejamento, se você já está fazendo dever de casa em Saturno, a probabilidade disso ser mais suave é maior, né? Logicamente que pode ser alguma coisa fora da curva. Pode acontecer com qualquer pessoa. Tem até algumas palestras do Jim Rohn que ele falava assim... O melhor agricultor pode se preparar, às vezes, para a colheita na primavera, né? Mas, às vezes, no inverno acontece alguma coisa e a colheita que ele estava preparando vai acabar, né? Acaba. Um furacão, uma chuva forte, né? Por algum motivo. Você não tinha nada a ver com isso. Não foi por causa de você, não foi porque você não trabalhou. Mas pode acontecer alguma coisa externa que, às vezes, vai interferir, tá? Então, como que você pode aproveitar, né, essa energia de Júpiter, por exemplo? Algumas dicas aí que eu posso dar para você. Primeiro, expanda a sua mente, né? Estude algo novo, viaje, busque conhecimento. Como eu falei, adquira livros, cursos, treinamentos, mentorias, nas áreas que você quer desenvolver. Pode ser vendas, pode ser marketing, pode ser espiritualidade, pode ser psicologia, pode ser filosofia, pode ser arquitetura, pode ser culinária, moda, independente da área que você quiser. Mas lembrando, sempre vai ter um objetivo, né, financeiro, logicamente também. As pessoas costumam escolher esses cursos por causa disso. Mas ao mesmo tempo, expanda, esteja aberto a conhecer outras pessoas. Quando você viaja, você é convidado a também fazer isso, né? Você vê outras culturas, vê o que as pessoas entendem, o que elas gostam, o que elas não gostam, a forma que as pessoas falam é diferente. E aí você começa a ser mais humilde, né? O conceito da vida é você sempre se tornar mais humilde, né? Não é à toa que Sócrates falou, sei que nada sei, 300 anos antes, Lao Tse tinha falado uma coisa diferente no Tao Te Ching, que é o livro dele, que também tem essa frase, que é saber e não saber. Então, cada vez mais que você cresce, mais sábio você se torna e menos você sabe. Outra coisa, trabalhe sua espiritualidade. Então, o autoconhecimento será um grande aliado no ano astrológico de Júpiter. Então preste muita atenção na forma que você entende esses conceitos, as pessoas que estão te ensinando isso, os mentores, né, nesse caso que a gente chama muito.
É um ano também para você avaliar, né? Por exemplo, faz sentido essa pessoa me ensinar isso? Será que eu tô indo para frente ou tô indo para trás? Né? Também é isso. E eu sempre falo reciclar, né? A gente já tá fazendo isso, nossa, desde 2012, então faz um tempo já. Então, assim, imagina que quantas coisas eu falava antes, quantas coisas eu falo hoje e eu vou falar amanhã. Então, é sempre reciclar os seus conhecimentos, até a forma que você enxerga, né, o jeito que você se enxergava. Então, é sempre você pensar no seu lado fênix, de sempre dar oportunidade para um novo, sabe? Você dar um espaço pro velho, então jogar fora. Então, eu falo isso como se fosse um exercício. Pega alguma coisa da sua casa agora, né? Agora de manhã, onde você estiver ouvindo, de madrugada, à noite, de tarde, e pega isso e joga fora. Só pra você ter uma noção dessa energia, sabe? Eu tô jogando algo fora para que algo novo chegue. É muito disso. É como se você podasse, por exemplo, uma planta e aquele galho que tá quebrado, sabe? E aí, no caso, a planta consegue crescer com muito mais força. Além disso, seja generoso, né? Expansão, generoso. Júpiter recompensa quem compartilha e ajuda os outros. Lembrando que não é para ajudar quem não quer ser ajudado. O pessoal confunde muito isso. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que não são humildes. Tem pessoas que, na verdade, quando você dá, a pessoa nunca vai dar valor. Você sabe de quem que eu tô falando, a sua família, amigos, amigas, colegas de trabalho. Tem gente que, apesar de receber, sempre receber, pode ser dinheiro. Você sabe até dessas pessoas que eu tô falando agora. Você já deu alguma coisa mesmo, né? Um livro, um calçado, uma roupa, sei lá, às vezes até mesmo pra dormir na sua casa, às vezes a pessoa tava precisando, mas não teve algo em troca. Eu não tô falando que você tem que esperar algo em troca, mas parece que a pessoa não quer sair daquele perfil de escassez, de vitimista, de acomodada, né? Ou acomodado. Então, muito cuidado. E aqui eu não tô falando pra selecionar, mas de uma certa maneira o universo, né, a existência, vai levar você a ajudar pessoas que na verdade estão fazendo a diferença. Porque assim, Saturno faz isso, faz como se fosse uma limpeza, né? Então, de quem na verdade está fazendo o dever de casa ou não. E você vai sentir, vai ser uma energia e você vai entender isso quando esse momento da generosidade acontecer nesse ano de Júpiter. Outra coisa, evite promessas vazias. Ou seja, pé no chão, para você não se frustrar com expectativas que não são reais. O que acontece muito com as pessoas, elas adoram mentiras. Elas adoram falsas promessas. A gente vê isso em vídeos, em novelas, filmes, documentários, ou mesmo até em seriados que você gosta de assistir no Netflix, Amazon Prime, HBO Max, enfim, outros streamings aí que estão rolando, ou mesmo algum vídeo, né, um DVD. Eu tenho aparelho de DVD até hoje, Blu-ray, eu amo, eu compro ainda a mídia física, e é a mesma história às vezes, né, uma promessa que não se cumpre. Então cuidado, você já ouviu muita promessa vazia, gente que prometia Deus e o mundo e na verdade não entregou. E por que isso é tão importante você prestar atenção? Porque Júpiter expande isso também. Não por causa de Júpiter, mas porque você acredita nessa energia. Se você dá espaço para a mentira vai aumentar. Se você dá espaço para a inveja vai aumentar. Se você dá espaço para o medo vai aumentar, porque é proporcional. Júpiter faz isso. Se Júpiter expande isso, a consequência direta é o quê? Essa energia que você acredita hoje aumentar. Então não é por causa de Júpiter, é porque você acredita. Você reverbera medo, mais medo vai acontecer. Você reverbera dúvida, mais dúvida vai aparecer. Você reverbera, por exemplo, que você não sabe aquilo que você quer, lógico que você não vai saber mesmo, tá? Então assim, resumindo então o ano astrológico de Júpiter, a gente falou, né, do ABCD aqui, o EF de tudo. Então a gente falou para você sobre o que é o ano astrológico, a gente falou também sobre, né, o que é a interpretação de hoje com as antigas civilizações, o que é os temas principais para você prestar atenção, energia coletiva, fora isso, como cada signo será afetado, o que você deve tomar cuidado também nesse ano astrológico, lembrando que começa 20 de março de 2025 e vai até 20 de março de 2026, e
basicamente como aproveitar a energia de Júpiter, tá bom? Eu agradeço de coração, né, a você que está escutando, ouvindo, nos assistindo agora. Se você tiver dúvidas, se você quiser saber mais sobre os mapas astrais, as revoluções solares, nossos cursos e treinamentos, tem o nosso site, diegomangabeira.com.br, nossas redes sociais, é só procurar Diego Mangabeira, né? O pessoal que já está faz tempo com a gente também, os nossos alunos, né, sabem muito disso. É só você interagir, com certeza, né, se você fizer sentido para dar o próximo passo. E tem o nosso livro também, que é o livro Alquimia da Mente, que pode te ajudar bastante com isso, tá aqui do meu ladinho, né? Se você quiser adquirir, basicamente também é pelo nosso site, que vai ter mais coisa falando sobre isso, tá bom? Alquimia da Mente, basicamente é só jogar no nosso site que você vai achar, ou mesmo você acessa diegomangabeira.com.br e você vai receber o livro na sua casa, no seu escritório, né? O frete ainda tá grátis e a gente vai mandar, se tem o audiolivro, se tem o e-book, enfim, tem muita coisa boa aí que pode te ajudar, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos por aí. Até logo, gente. Um abraço, um beijão no coração.